Olá, pessoal, bem-vindo ao canal Your Best Place to Buy. Bom, hoje eu vou dar uma aulinha com relação a algumas palavrinhas, né, que nós chamamos de inglês de W8 questions ou question words, ok? Elas são bem conhecidas, tá? Porque são usadas diariamente, tá? Mas de novo, gente, essa aula é para quem está no básico, está começando, não sabe como usar, não sabe qual é a tradução, qual é a diferença de uma e de outra. Por exemplo, tem duas que são bem próximas, que é o where e o when. E assim, para mim é muito comum os meus alunos, né, confundirem essas duas palavras, né, o where e o when, tá? Mas a gente vai ver aí pelo menos 5 delas, tem mais, mas eu quero focar pelo menos nessas 5 aí, tá bom? Então, vem comigo. Vamos lá para a primeira página. We use the question words who for people, what e which for things, when for time, where for places, why for reasons, and how for more details. Ok, pessoal. Basicamente, né, para vocês que estão no básico, né, agora eu falei grego, né, não foi nem inglês, mas para vocês que estão começando aí, a tradução é a seguinte: nós usamos essas palavras de questões, né, words, questions words, é, por exemplo, who, para pessoas. O who, a tradução dele é quem, ou pode ser até que, vai depender do contexto. O what e o which, para coisas. O what é o que, which pode ser qual, ok? When, for time. When significa quando. A gente vai ver alguns exemplos aqui. Fica tranquilo. Where, for places. Where, para lugares. E logo a tradução de where é onde. O why. O why, for reasons. O que significa isso? Para razões. E o why é o porquê da pergunta. E por último, o how. Ah, esse how, ele é muito comum, né? Quando a pessoa está começando a aprender inglês, ouvir aquela frase: How are you? Ah, how are you? Como você está, né? Mas além de ser usado na pergunta, o how, ele é também para dar mais informações, mais detalhes, tá bom? Vamos para a próxima página. O que você precisa saber sobre question words? Nós podemos adicionar as question words para obter diferentes informações, tá? Olha aqui, ó, esse primeiro exemplo aqui, essa pergunta. Where did you go swimming? Aí vem a resposta. In the swimming pool in town. Muito bem, eu quero focar na pergunta, que é Where did you go swimming? Aqui está no passado, tá? Se você não sabe ainda como entender o passado simples com did, tá? Eu vou postar logo mais, talvez essa semana aqui, tá? As aulas do meu e-book. Eu fiz um e-book do básico para quem não sabe inglês, quer aprender, bem didático, bem explicadinho. Eu comecei com um presente simples, né? Já dei a aula do presente simples e aí eu vou passando passo a passo aqui também nesse canal, tá? E vai chegar ao passado simples com o did, tá? Então, se você não sabe, aqui eu vou dar a tradução, tá bom? Mas depois você pode vir aqui e procurar a aula com o passado simples. Então, where did you go swimming? Onde você foi nadar? Onde você foi nadar? Ok? Ah, Estela, e se eu tirar esse where e ficar assim, ó? Did you go swimming? A pergunta vai ter outro sentido, tá? Um pouquinho diferente, mas terá outro sentido. Se eu tirar a palavra where e deixar did you go swimming, vai ficar você foi nadar? Olha só, preste bem a diferença. Preste atenção na diferença. Você foi nadar? Agora, where did you go swimming? Onde você foi nadar? Beleza? Top! Vamos pro why. Why did you go there? Resposta: because it's a nice big pool, né? Como eu disse no início, why é o porquê da pergunta e logo, então, o because é o porquê da resposta, tá bom?
é outra aula, eu explico com mais clareza esse because aí, tá bom? Why did you go there? Por que você foi lá? Porque é uma piscina grande e legal. Because it's a nice big pool, ok? Stella, e se eu tirar o why novamente? Se eu tirar o why, eu vou dizer assim, ó. Did you go there? Você foi lá? Entendeu que muda um pouquinho? Por isso que esses W8 questions, quando eles são adicionados a uma pergunta, ele deixa a pergunta mais diferenciada, pontual. Ok? Deixa a pergunta um pouquinho mais pontual. Vamos continuar. Who did you go swimming with? With Amy. O who, ele é uma W8 questions que nós usamos para falar sobre people, pessoas, tá? Então, o who pode ser com quem, vai depender do contexto. Who did you go swimming with? Com quem você foi nadar? With Amy, com a Amy, ok? Good. Vamos para o what. Aqui o what ele está ligado com a palavra time. Quando eu falo what time, eu estou perguntando que horas, tá? Então, what time did you meet Amy? At 10 o'clock. Então, que horas você encontrou a Amy? Perdão, o meet pode ser tanto conhecer como encontrar, tá bom? Então, que horas você encontrou com a Amy? Às 10. Ok? E a última. When did you go to the pool? When did you go to the pool? I went yesterday. Quando você foi para a piscina? Eu fui ontem. Ok? Então, se eu tirar o when e só perguntar Did you go to the pool? Fica você foi para a piscina? Então, veja que quando você adiciona esses W8 questions, eles deixam a pergunta mais específica, ok? Até aí, tudo bem? Eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Vamos para mais um slide, que é, ok. E aqui, então, nós vamos ver algumas preposições no final das questões, tá? Isso é muito comum no inglês, tá? Eu coloquei de azulzinho as preposições para vocês poderem identificá-las, tá? Who were you out with? Com quem você saiu, né? Ou com quem você estava, né? What have you got that bag for? Para que você comprou aquela mala, né? Aquela mala, aquela bag é mala, né? What's all that about? O que é isso, né? O que está acontecendo? O que é isso? Where are you calling from? De onde você está ligando, né? Where are you calling for? Então, gente, basicamente, tá? Esses W8 questions são usados dessa maneira, tá? Eu espero ter ajudado vocês. Novamente, se vocês quiserem, vocês podem colocar aqui, tá? Os comentários, pode fazer perguntas, eu estarei respondendo na medida do possível, tá bom? So, sem mais delongas, vejo vocês na próxima aula and see you around.